Bom dia, 14 de maio. Hoje é o dia de São Matias. Estamos com você para ler os Atos dos Apóstolos. Você sabe que na nossa igreja tem as imagens de 10 apóstolos de Jesus. Está faltando duas. Uma de São Simão, que não temos, e outra imagem de São Judas Tadeu, que está lá guardado no nosso almoxarifado. Mas aqui, também na nossa igreja, na entrada da Capela do Santíssimo, nós temos a imagem de São Matias, junto com o bispo. Olhe e repare, ali no meio temos o coração de Jesus e temos também São Pedro e a imagem do Papa. Significa que a igreja continuou. Paulo, na sua viagem missionária, escolhia presbíteros. Depois ele escolheu os bispos. Nós vemos também que Pedro é o primeiro Papa. E nós temos o Papa Francisco, que é sucessor de Pedro. Mas também temos Matias, que lembram também os bispos. Por isso, a imagem de São Matias e a imagem de um bispo. E justamente hoje que vamos ler os Atos dos Apóstolos, porque nós estamos numa reunião dos apóstolos para decidir sobre a lei de Moisés, sobre guardar o sábado, sobre os alimentos impuros e sobre a circuncisão. Quero recordar a você, Deus deu seu Filho ao mundo. Jesus nos deu a igreja e confiou aos apóstolos a missão de continuá-la. Constituiu a Pedro como a rocha, a pedra da igreja, com os 12 apóstolos. Mesmo antes da vinda do Espírito Santo, no capítulo 1, Pedro e os demais apóstolos escolheram Matias para ser apóstolo de Jesus. Estava a opção escolher entre José e entre Matias. Matias foi escolhido e assumiu o cargo. Também hoje, no capítulo 15, versículos 7 a 21, estamos no Concílio de Jerusalém. A igreja decide. A igreja fala. Nós e o Espírito Santo decidimos. Porque Jesus fala pela boca de Pedro. Jesus fala pela boca dos apóstolos. Jesus continua governando a sua igreja por Pedro e por todos os bispos que são sucessores dos apóstolos espalhados pelo mundo inteiro. Pega o seu livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo de 7 a 21. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, depois da longa discussão, Pedro levantou-se e falou aos apóstolos e anciãos: Irmãos, vós sabeis que desde os primeiros dias Deus me escolheu do vosso meio para que os pagãos ouvissem de minha boca a palavra do Evangelho e acreditassem. Ora, Deus que conhece os corações testemunhou a favor deles, e dando-lhes o Espírito Santo como deu a nós, e não fez nenhuma distinção entre nós e eles, purificando o coração deles mediante a fé. Então, por que vós agora colocais Deus à prova, querendo impor aos discípulos um jugo que nem nossos pais e nem nós mesmos tivemos força para suportar? Ao contrário, é pela graça do Senhor Jesus que acreditamos ser salvos, exatamente como eles. Houve então um grande silêncio em toda a assembleia. Depois disso, ouviram Barnabé e Paulo contar todos os sinais e prodígios que Deus havia realizado por meio deles entre os pagãos. Quando Barnabé e Paulo terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouvi-me. Simão acaba de nos lembrar como, desde o começo, Deus se dignou tomar homens das nações pagãs
para formar um povo dedicado ao seu nome. Isso concorda com as palavras dos profetas, pois está escrito: depois disso eu voltarei e reconstruirei a tenda de Davi havia caído. Reconstruirei as ruínas que ficaram e a reerguerei, a fim de que o resto dos homens procure o Senhor com todas as nações que foram consagradas ao seu nome. É o que diz o Senhor que fez estas coisas, conhecidas há muito tempo. Por isso eu sou do parecer que devemos parar de importunar os pagãos que se convertem a Deus. Vamos somente prescrever que eles evitem o que está contaminado pelos ídolos, as uniões ilegítimas, comer carne de animal sufocado e o uso do sangue. Com efeito, desde os tempos antigos, em cada cidade, Moisés tem os seus pecadores, que o leem todos os sábados na sinagoga. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bonita essa passagem do capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos. Pedro toma a palavra. Pedro é o primeiro que fala que ele foi na casa do pagão Cornélio. Ele foi na casa do pagão Cornélio. E lá na casa do pagão Cornélio, ele viu o Espírito descer sobre Cornélio e toda a sua família. Ele viu, Deus não faz distinção de pessoas. Portanto, para que fazer distinção de pessoas? Por que cobrar de um cristão, de um católico, isto e aquilo? Deus quer a salvação de todos. Pedro tomou a palavra. E ele viu como os pagãos se converteram à fé. Depois vem Barnabé e Paulo, que fala como Deus tinha realizado grandes prodígios na sua viagem missionária. Eles saíram pregando o evangelho pela ilha de Chipre, depois passaram por Antioquia da Pisídia, Listra, Derbe, Icônio, e lá formaram um grupo. E eles viram como Deus tocava o coração. Importante também o testemunho de Tiago. Tiago, bispo de Jerusalém. Tiago que sabe que em Jerusalém é do povo de Deus que vem a salvação, é do povo judeu. Mas ele também diz que Deus espera a salvação de todos os povos. Neste dia de São Matias, ele que foi escolhido para ficar no lugar de Judas Iscariotes, ele que completou o número dos 12, como os 12 patriarcas do Antigo Testamento, como deu 12 meses do ano, que ele nos ajude e saber que a igreja fala Jesus fala pela boca da igreja, fala pela boca de Pedro e dos apóstolos, fala pela boca dos seus sucessores. Com o Papa Francisco e com todos os bispos do mundo, nós queremos também ver que a igreja prega a salvação. Não é uma pregação de poder, de dinheiro e de vaidade, mas é a pregação da palavra de amor. Assim como Deus nos amou, Jesus nos ama. E Ele nos ama muito. E assim como Jesus nos ama tanto, Ele quer que a gente, no seu amor, vá até os confins da terra pregando o Evangelho. Nesta quinta-feira, dia 14, dia de São Matias, vamos então pedir a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique conosco todas as manhãs a leitura dos Atos dos Apóstolos e à tarde nós temos as nossas 10 Ave-Marias. Fique em paz, tenham fé em Deus, tenham fé em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Um bom dia para você.